Mais uma semana começando, mais uma semana de isolamento e uma semana também de quarentena. Já gostaria de desejar a todos vocês uma ótima semana e lembrando todos os cuidados básicos que nós precisamos ter nesse período tão complexo e tão difícil, diferente, podemos dizer assim, que nós estamos vivendo. Lembre-se, só saia de casa caso seja realmente necessário e lave bem as mãos com álcool gel, com álcool normal, ou simplesmente com água e sabão, que já também ajuda demais. Tenha o hábito de lavar as mãos a todo momento, quando você sai de casa, quando você volta de casa, se você sai do seu quarto e vai para o banheiro, lave as mãos, porque essa é uma atitude que ajuda muito no combate a essa pandemia. E nesse final de semana nós tivemos alguns recados enviados pelo Japão ao presidente Bolsonaro. E por quê? Não foram recados diretos do primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe, mas foram recados que o país está enviando para Bolsonaro. Bom, o Japão, ele foi um país que teve uma certa anormalidade, podemos dizer assim, com relação ao vírus. Isso porque o Japão não adotou medidas restritivas, não adotou quarentena, não adotou o isolamento social e as pessoas estavam trafegando, estavam mantendo aparentemente a sua vida normal em Tóquio e nas outras cidades. E mesmo com esse ritmo normal das vidas das pessoas, o Japão não tinha registrado tantos casos assim da doença. O número de mortes é baixo, o número de infectados também é baixo. Até mesmo a Globo, na sexta-feira, fez uma reportagem no Globo Repórter, mostrando as ruas de Tóquio bastante cheias e tentando explicar alguns elementos que fizeram com que o Japão, até o momento, e isso é bom destacar, tivesse um baixo nível de contaminação. Aparentemente, dentre outros fatores, elementos culturais fizeram com que o Japão conseguisse manter sob controle a pandemia. Primeiro, os japoneses eles têm como costume usar máscaras, eles já são distantes naturalmente, eles mantêm um certo distanciamento entre as pessoas, não são tão invasivos como os latinos são, tanto que o comprimento deles não é um comprimento com aperto de mão, eles se curvam, ou seja, para evitar o contato. E esses elementos culturais, somados a outros fatores, conseguiram fazer com que o Japão mantivesse um certo nível controlado do vírus. Entretanto, nas últimas semanas, nos últimos dias, melhor dizendo, o governo japonês está bastante preocupado com uma possível explosão de novos casos do vírus e até mesmo casos graves. Isso porque, nos últimos dias, com a volta de japoneses que estiveram em outros países, que estiveram no exterior, o número de infectados começou a bater novos recordes à medida que essas pessoas começam a voltar. Alguns grandes aglomerações em casas noturnas, casas de shows continuaram acontecendo e isso fez com que o governo japonês ficasse bastante ressabiado e as autoridades japonesas também. Muitas autoridades sanitárias já começam a defender o fechamento de Tóquio. O fechamento de Tóquio, quando eu estou falando, é a paralisação da cidade, isolamento, quarentena, as pessoas ficando em casa, porque caso o contrário, nós vamos ter, ou no caso eles vão ter, uma grande explosão de números de infectados em Tóquio e o sistema de saúde em Tóquio vai entrar em colapso. O próprio governo japonês já também preparou medidas de resgate às empresas por conta da crise econômica que vai vir numa espécie de ressaca. Quando eu falo ressaca é igual ressaca do mar, uma espécie de ressaca dessa crise do vírus. Aqui, para vocês terem uma ideia, a Folha de São Paulo traz uma reportagem e 106 casos do vírus foram vinculados aos clubes de música e 9 pessoas continuam hospitalizados. Então é necessário que haja o fechamento imediato desses clubes no Japão. Isso serve como um recado para Bolsonaro, porque Bolsonaro e seus filhos, seus apoiadores, nos últimos dias, para criticar a política do isolamento, divulgaram muitas fotos do Japão, falando que o Japão não havia parado, falando que o Japão não estava adotando essa política de isolamento. E agora o Japão pode ser que tenha entrado nessa política do isolamento tarde demais. E os impactos poderão ser muito nocivos para a população japonesa. A própria reportagem da Folha de São Paulo mostra aqui que os japoneses estão indiferentes com relação à pandemia, eles estão bastante seguros por conta das políticas de isolamento, estão muito seguros por conta dos números atuais do vírus, mas aqui, ó, se não fizermos nada agora, a situação vai se agravar. Estou pedindo a cooperação de todos. Esse era um dos especialistas ouvidos aqui pela Folha de São Paulo. Então a situação no Japão começa a preocupar por conta do número crescente de casos
de japoneses que voltaram do exterior e agora estão infectando a população. Eu espero que o Bolsonaro perceba a importância da política de isolamento, mas eu acho muito difícil o presidente voltar atrás, porque ele marcou uma posição muito forte e agora voltar atrás seria como assinar um atestado que ele estava errado, e isso politicamente é muito perigoso. Se bem que Bolsonaro não age como um político tradicional, então é capaz que ele possa voltar atrás, mesmo achando difícil, porque além do componente político, tem um elemento do ego de Bolsonaro sobre ele estar errado. Ele não quer estar errado nunca. Mas vamos continuar esperando, vamos continuar nos prevenindo e acompanhando as notícias do Japão. É muito interessante isso porque o Japão destoou dos outros países da Ásia com relação às suas políticas de prevenção e foi um exemplo de Bolsonaro. Será que esse exemplo de Bolsonaro vai cair por terra? Será que vai ser mais um recado que a comunidade internacional enviará para Bolsonaro, como Boris Johnson, como a Itália e também como os Estados Unidos, que demoraram para adotar as medidas de cautela e agora pedem desculpas para a sua população. Vamos esperar para ver os desdobramentos. Você chegou até aqui, considere se inscrever. Você tem também o meu Twitter, que é @profleoficial. Me siga lá que nós estamos bastante agitados e muito animados com as discussões que a gente encontra lá no Twitter.